Já trabalhando horas a mais e levando o trabalho para casa, eu e minha equipe já não consegue fazer tudo. O meu chefe, ele não aceita não como resposta. Como é que eu faço? Né? Então, de fato, né, gente, quando você já está numa situação em que você assumiu para si, né, a responsabilidade de atividades acima do seu dimensionamento de recursos, você tem um problema, né? E aí a gente vai precisar trabalhar essa dificuldade. Né? E como que a gente, e claro que vai ser aos poucos. Claro que você não simplesmente vai falar, olha, eu não vou fazer mais, porque não vai dar, né? A gente está no mundo real, você já assumiu responsabilidades que talvez não fossem nem suas, ou sem dimensionar da maneira adequada, e você já assumiu aquilo como um compromisso, e a sua liderança já assumiu que você vai entregar. Então, não dá para mudar isso de um dia para o outro, mas dá para você mudar isso aos poucos, né? Então, o que que eu sugiro desde já? Que você, se você trabalha demais, investe mais um pouquinho de horas aí que já está trabalhando a mais, mas reserve horas a mais. Uma coisa que eu sempre falava para um amigo: se você for trabalhar mais horas, que seja para algo efetivamente que vai trazer resultados significativos. Neste caso, aqui a minha sugestão em relação aí à pergunta do nosso colega aqui, que ele fala, já trabalho demais, a gente já leva trabalho para casa e ainda assim a gente não, né, a gente faz um esforço danado para entregar o resultado. Como é que eu faço, né? Meu chefe não vai aceitar não como resposta. Uma vez que você assumiu, você vai ter um esforço muito grande para reverter. Mas é possível sim, e para isso você precisa trabalhar horas adicionais, infelizmente, né? Uma vez que você já se responsabilizou, para planejar melhor os seus recursos. Então, qual é a sugestão? Olha lá para o teu trabalho, identifica quais são os objetivos que são de responsabilidade efetiva da sua área. As coisas que você está fazendo, que a sua equipe está fazendo, são coisas que você realmente precisa fazer ou são coisas que outras áreas poderiam fazer e seria de responsabilidade de outras áreas. Porque a gente tem também uma mania de assumir responsabilidades que não nos diz respeito. Muitas vezes por insegurança e para mostrar que sabe fazer ou porque a outra área não está entregando na velocidade que a gente precisa. E aí a gente, ao invés de negociar com a outra área para que ela entregue né, dentro de um prazo adequado, a gente assume ali a responsabilidade numa atitude até arrogante, né? Porque se a gente trabalha numa empresa com um time e tem outras áreas que compreendem outras responsabilidades, por que que a gente vai assumir coisas que não têm que ser nossas? Isso é um ponto assim muito comum na liderança no Brasil, que é assumir atividades que não são de responsabilidade própria, né? E aí depois fica sobrecarregado, e a equipe fica desmotivada, e você fica cansado, irritado, e é uma responsabilidade sua. Então a minha sugestão é: vai lá, olha quais são os seus objetivos, as atribuições da sua área, dimensione o seu recurso humano e o seu recurso de ferramentas, de processos, de sistemas que você tenha, né, que são ferramentas, e planeje. Então, no início do ano, normalmente, a gente recebe lá quais são os objetivos que a empresa precisa atender, né, aonde a empresa quer chegar. E aí você vai fazer um desdobramento desses objetivos, planejando na sua área de acordo com os seus recursos reais. Então não adianta querer fazer mágica e querer fazer bonito para, né, se destacar. Não, é diferente. A gente precisa primeiro fazer o arroz com feijão muito bem feito, otimizando os recursos que a gente tem, identificando quem são as pessoas que vão nos ajudar a realmente melhorar a questão da produtividade, e aí pessoas que venham com talento, com criatividade, né, que mostrem os seus pontos fortes, a sua criatividade para reduzir tempo de trabalho de alguma atividade específica, para realmente avaliar se as ferramentas que vocês têm hoje são úteis ou se elas podem ser substituídas sem gerar custo, sempre com ações positivas, né, e levando para a sua liderança para que você valide com a sua liderança quais são os objetivos da sua área, o plano que você estabeleceu com a sua equipe, com os recursos que você tem, né, dimensionados, e daí se comprometer com a entrega. Então, esse eu acho que é
a principal forma da gente lidar com esses problemas. Então, vai lá, faz essa lição de casa, olha o que está faltando, né? Olha aonde você se perdeu e vá com dados e fatos, com uma atitude positiva com a sua liderança e vá mostrando aos poucos planos de ação. Nunca com reclamação, mas olha, diante dessa situação, eu tenho um plano A que custa tanto, um plano B que vai custar tal coisa, e sinaliza e peça ajuda, porque levando uma coisa analisada, né, com análise muito bem feita, que é a sua atividade, é uma das suas atribuições, certamente a sua liderança vai ter prazer em te ajudar a estabelecer um meio de realização. Então, eu já vi pessoas fazerem isso, conquistarem mais recursos financeiros, mais recursos de pessoas, mais ferramentas. Por quê? Porque mostraram de uma maneira positiva, com atitude positiva, que precisavam de mais recursos para realizar aquilo que já tinha sido, né, que já tinha se comprometido. E muitas vezes renegociar prazos. Às vezes a gente está ali fazendo um relatório, uma coisa que nem tem tanta efetividade, mas se a gente não questiona, se a gente não conversa com as pessoas para priorizar o que precisa ser feito, a gente, tentando resolver sozinho, a gente vai ter problemas, né? Então vamos se utilizar das pessoas que a gente tem para nos ajudar, ok?